E aí, tudo bem? David Art aqui, seja bem-vindo a mais uma aula de Adobe XD. Essa que vai ser a última aula aqui da playlist do YouTube. Então, para você que me acompanhou, muito obrigado. Fica comigo até o final, que eu vou falar sobre uma coisa especial para você. Para você que é aluno do Default Design, faz parte do curso Web Designer Pro, você vai continuar comigo. A gente vai colocar todo esse site no responsivo, ok? Mas antes disso, eu vou explicar um pouco aqui sobre responsivo e como você pode começar a trabalhar aí também. E, como eu falei, eu vou ressaltar aqui, fica comigo até o final, porque no final, se você não for aluno do curso Web Designer Pro, eu vou te dar uma condição especial para que você possa continuar os estudos comigo, aqui no curso na área fechada, tá bom? Então, fica comigo até o final que depois eu falo. Bom, aqui no site que nós criamos na versão desktop, a gente precisa colocar na versão responsiva. Por quê? Porque é necessário, é fundamental. Todo site precisa ser responsivo, precisa se adaptar às telas diferentes que nós temos aqui. Tablet, celular. O site precisa funcionar nesses equipamentos. Inclusive, talvez até mais neles do que em sites, né? Se for parar para pensar o número de acesso via celulares, tablets é muito maior do que pelo computador, né? Então, precisa funcionar certinho nessas tecnologias, nesses suportes. E aí, como que você pode fazer para criar o responsivo? Eu vou mostrar aqui para você algumas opções, tá bom? Lembrando que não existe um número de telas responsivas determinadas que você tem que criar. Por quê? Depende do projeto, depende do site, da complexidade do layout, até mesmo do público que você vai atender, né? Apesar de você tentar fazer um design aí, entre aspas, mais universal, né? Que se adapte a todas as resoluções, quando você está prevendo o layout aqui no protótipo, né, no software gráfico, não fica impossível de você prever todas as resoluções. Então você faz uma média de resoluções baseado nesses estudos, né, nos aparelhos que as pessoas mais utilizam, no projeto em si, também na necessidade do projeto técnico visual que ele demanda, e a partir disso você define as resoluções. Entretanto, existe um guia básico que eu vou passar aqui para você que você pode utilizar, pode no mínimo partir desse ponto. Então, como que você vai fazer? Você vai selecionar aqui a ferramenta de prancheta, eu já estou com ela selecionada, vou selecionar de novo, ó, tecla A. E aqui no Adobe XD, ele já dá alguns tamanhos padrões que você pode se basear, pode até mesmo seguir. Então, ele dá o tamanho aqui, ó, de 1920 para a web, né? 1366, 1280, que são tamanhos que você vai acessar por monitores aí com computadores, desktop. Então, normalmente é por esse tamanho que você acessa aí até mesmo no seu notebook. Essa dimensão que a gente fez, esse layout que nós criamos, já vai atender bem essas três resoluções, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não vai precisar recriar, porque a nossa área útil aqui é de 1170, não sei se você lembra, ó, 1170, e vai funcionar bem nessas outras resoluções aqui. 1280 vai ficar um pouquinho maior, então vai pegar um pouquinho mais da imagem de fundo. 1366, a mesma coisa. Até mesmo 1920 ficaria um pouco maior, seria para resoluções talvez de TVs, enfim, né? Ou até mesmo de monitores, né, um pouquinho maiores. Mas o site vai funcionar, não vai ter problema. O que vai acontecer vai estender um pouquinho ali a questão do fundo, né? Então a imagem de fundo vai aparecer mais, esse tipo de coisa, vai ter mais espaço em branco. Dependendo do layout do site, você vai ter que pensar realmente numa versão para 1920. Normalmente, na maioria dos sites, né, tipo institucional, one page, como esse, você não vai precisar. Um tamanho desse já vai suprir bem as necessidades desses tamanhos maiores, dessas resoluções maiores, ok? A seguir, a gente tem aqui o Microsoft, que é muito parecido com os tamanhos de web. Então, não precisa também se preocupar com isso. O que a gente vai fazer realmente é com esses tamanhos aqui de iPhones, iPads e do Google, que no caso é celular Android, tablet Android. São esses tamanhos realmente que a gente vai dar um olhar aí para poder criar o nosso layout, o nosso site responsivo. Então, como que você vai fazer? Você pode seguir alguma tabelinha, que eu vou passar para você daqui a pouco, ou você pode meio que fazer a média
ali das resoluções e desenvolver para aquela média. Então, você sabe que a média de celulares fica em 360. Você cria uma resolução de 360. A média dos tablets é 768. Você cria para 768. A outra é, sei lá, de 1024. Você cria para 1024. Tá bom? É importante frisar que cada projeto pode demandar diferentes resoluções, tá? Então, você não vai conseguir prever tudo, efetivamente tudo, aqui no protótipo, no software gráfico, que vai dar muito trabalho, seria quase impossível assim, né? Agora, você pode fazer um estudo para tentar prever o máximo ali de casos e depois, eventualmente, fazer ajustes pontuais, e aí talvez mais na parte de código. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de acordo aqui com o seu público, ver qual os dispositivos que eles acessam mais. Você também pode fazer uma média assim uma média mais macro, né? Quais resoluções dos aparelhos em geral as pessoas estão utilizando, sei lá, no Brasil, no mundo. Você também pode fazer um estudo referente ao seu layout. Se o layout for mais complexo, se o layout exigir uma demanda nesse sentido, você também vai ajustando, tá bom? Então não existe assim resoluções fixas para criar. Existe a média ali que você pode utilizar como ponto de partida, vai funcionar para a grande maioria dos casos. Entretanto, cada caso é um caso. E sempre, eu digo que sempre, né? Posso afirmar isso, sempre existirão questões pontuais para você acabar ajustando no decorrer do projeto. Muito difícil não ter nenhuma questão pontual que você vai ter que dar uma olhadinha, tá bom? E lembrando que sobre design responsivo eu tenho vídeos aqui no canal, tenho 3 vídeos, então se você quiser saber mais sobre design responsivo, tá? Acessa lá e vai entender o porquê de design responsivo e como funciona. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vamos analisar aqui. Veja que ele tem o tamanho dos iPhones e dos Androids, né? O Android é 360. Se a gente for para os iPhones, ó, tem 320, 375. Então, fica na média aqui de ser menor do que 400 a resolução. Então, você pode criar uma resolução, por exemplo, pode ser de 375, que ele vai abranger, ele vai pegar tanto o iPhone 6, 7, como o iPhone X. E também, esse layout vai ficar legal na versão do celular 360. Ao menos que você faça full assim, né? Sem ter margens, sem ter área de respiro, vai com certeza ficar bem num layout de 360. Então você pode utilizar essa média, tá bom? Essa seria uma. A outra, por exemplo, seriam iPads ou os tablets. No caso de tablets aqui, nós temos a resolução do iPad 768, tablet Android 768, e depois nós temos iPad 10, iPad 11 e o iPad 12 polegadas. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Pegar a resolução de 768 por 1024, vai funcionar bem, inclusive para as outras resoluções aqui do iPad. E pode pensar numa resolução para 1024. Por quê? Porque realmente aí talvez não, provavelmente vai quebrar o seu layout se você fazer com 800. Então você pega e faz uma para 1024 também. Como ficaria isso? Então, você vai criar uma para iPad aqui Pro, né? Segundo o Adobe XD. Depois, você vai criar aqui uma de iPad. E a última, que vai ser de um iPhone aqui 375. Então, essas 4 resoluções aqui são o mínimo assim para você trabalhar, tá bom? Você pode fazer aí o seu projeto com essas 4 resoluções. Dificilmente, né, ao menos que o site seja muito complexo ou, como eu falei, tem um caso específico, não vai ser o suficiente, principalmente sites desse tipo, assim, homepage. E aqui você sempre vai pensar assim, então, nessa resolução de 1375, ele vai ter essa resolução até 768, depois de 768 até 1024, e de 1024 aí vai a seguir, enfim, diante, tá bom? E aqui, nas colunas, você tem que pensar o seguinte, tá? Primeiro, você pode fazer uma conta aqui, se você quiser utilizar o mesmo grid da web, de 70 de largura, 30
de calha, quantas colunas terá na resolução que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu trabalhar numa resolução de 370 ou 375, por exemplo, que nós temos ali, olha só, vou utilizar 4 colunas daquelas iniciais que eu estava trabalhando. Se eu trabalhar numa questão aqui de 770 ou 768 na resolução do iPad, note que eu vou ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. E se eu trabalhar numa resolução de 1024, eu vou trabalhar aqui com 9 colunas, na verdade com 11 colunas, né? Ou até mesmo 10 colunas, porque eu poderia falar que eu estou aplicando uma margem aqui de 30, tá bom? Então, você tem que saber essa relação de colunas quando você estiver projetando o seu site responsivo. Se você utilizar como base as colunas iniciais, elas vão sempre diminuir, tá bom? Agora, se você quiser utilizar um grid de 12 colunas para as outras resoluções, você pode. Nesse caso, eu recomendo que você mantenha a largura do medianis e a largura da coluna, ela vai ter que diminuir um pouquinho, tá? Então, de acordo com o que você vai passando as resoluções, ela vai diminuindo. No meu caso, eu prefiro utilizar o grid que eu me baseei aqui. Então, eu vou diminuindo as colunas, como eu mostrei para você, e vou ajustando aqui no layout. Infelizmente, no Adobe XD, como eu falei, ele dá um erro aqui e fica complicado de eu mostrar. Eu vou abrir o Figma daqui a pouco e mostro para você essa questão, tá bom? Mas, infelizmente, por exemplo, se eu quiser determinar aqui o tamanho de 70 da minha largura, por exemplo, eu vou utilizar 10 colunas, 30, eu quero 70. Olha, ele não fica, né? Se você souber, inclusive, um ajuste possa fazer isso, você me avise. Mas ele não fica, pelo menos no que eu tentei. Fica aproximado aqui, então fica 34, tá? Infelizmente tem esse errinho aqui de cálculo, ele não te dá essa liberdade de você fazer do jeito que você quer, tá? Mas eu faria, como eu estou dizendo, dessa maneira. Eu pegaria essas colunas aqui, diminuiria e colocaria justamente no espaço que eu vou trabalhar. Então, só para exemplo, tá? Eu vou ter que recorrer aqui ao Figma para que ele me ajude a mostrar o que eu quero dizer referente a responsivo. Aqui, por exemplo, no Figma, né? Eu consigo criar efetivamente um grid do tamanho que eu desejo. Então aqui, por exemplo, 10 colunas. Veja, 10 colunas com 70 de largura, com 30 de gutter. E aqui para um tamanho aproximado com o que a gente tem lá do iPad, 1422 de largura. Se eu voltar no Adobe XD, aqui, 1454. E eu vou aumentar lá no Figma. Quer ver? Vou colocar aqui 1454. Vem aqui no grid, e continua a mesma coisa. E aí a área de trabalho que a gente teria, aqui, 970, tá? Então, infelizmente lá não tem como fazer isso no Adobe XD, né? Então, se eu colocar aqui 370, por exemplo, e aí eu posso diminuir, já diminuiu aqui para mim, já ficou com as 4 colunas que eu queria, 70, 30 de largura. No Adobe XD, infelizmente, ele não dá essa liberdade, tá? Então, temos esse pequeno probleminha. Mas você pode fazer aproximado e no futuro o Adobe pode melhorar essa questão aqui de dar mais liberdade para a gente, tá? Bom, a segunda questão, a segunda opção que você pode fazer é justamente o uso se baseando em algum framework. Se eu tivesse que indicar, eu indicaria o Bootstrap, porque ele é o mais utilizado, mais indicado. Então, você vai criar o site do zero, você mesmo vai fazer o código, etc. Você pode definir o grid como eu fiz, ou até outros grids. Agora, você vai fazer um projeto que você sabe que os caras vão utilizar um framework, ou vão utilizar de coisas prontas, enfim, ou você está em dúvida. Você pode justamente utilizar o grid do Bootstrap, que é mais seguro. E aqui eu tenho ele, eu vou mostrar para você.
Tem esse arquivo que está na internet que você pode baixar. Eu vou deixar o link aí para você baixar, onde ele já dá os tamanhos aqui do Bootstrap. No caso, ele é um pouquinho diferente do que eu coloquei, porque ele tem mais tamanhos, tá? Ele tem o Extra Small e tem o Large. Como eu falei, o Large, o Extra Large, no caso do site ali, eu não vi necessidade, mas pode ocorrer, tá? E como você pode ver, esse layout aqui, esse grid, é muito parecido com o meu. Então, na verdade, a única diferença aqui é nas margens, que ele mudou, e também, claro, no tamanho da largura, ficou um pouquinho menor, ficou com 65, meu tem 70, tá bom? Então, é uma outra opção, e você pode ver aqui que ele vai utilizando 12 colunas em todos, e vai diminuindo justamente a largura da coluna, depois ele diminui aqui a largura da coluna também, e só isso. Eu ia falar que ele diminui a largura do medianismo, mas não, ele só diminui a largura da coluna e, claro, as margens também. Se depois você quiser dar uma conferida, você também pode acessar o site do Bootstrap. Aquele grid não é fornecido pelo próprio Bootstrap, pelo menos eu não peguei do site dele. Mas você pode dar uma olhada aqui no site do Bootstrap e ele fala aqui sobre a largura das colunas. Aqui ele está falando de CSS também, das classes com prefixos, mas você se atente ao tamanho. Então, Extra Small 576, Small é maior do que 576, o Medium, o Large e também o Extra Large, tá? E aqui ele coloca o máximo de tamanho dos containers. E se você bater com aquele outro arquivo que eu estava mostrando, vai justamente casar com o que nós temos aqui. Então, é isso. Essa aula acabou ficando um pouquinho maior, então eu vou ter que dividi-la em duas partes. Serão duas partes da aula final. Mas fica comigo até a próxima aula, porque na próxima aula, para você que não é aluno do curso Web Designer Pro, eu falo para você como você pode fazer parte e continuar com a gente estudando o Adobe XD, o Figma e criando sites, interfaces gráficas, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Segue a gente no Instagram e no Facebook, tá bom? Vou indo nessa, um forte abraço e até mais. Fui, estudar e galuxo!